Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Desde o dia 31 de dezembro nós temos falado sobre o reino de Deus. Especialmente a gente tem firmado uma procura em conhecer o Sermão da Montanha. E eu quero te dizer que não importa quem um dia já fez um discurso, não importa quem um dia pregou uma mensagem, não importa todo homem que um dia subiu em um lugar e declarou alguma coisa, nada é igual ao Sermão da Montanha, porque foi Deus quem conversou conosco naquele dia. Foi Jesus, o Deus encarnado, que descreveu o seu reino e as características dos seus súditos. E nós percorremos muitos lugares no Sermão da Montanha. Nós falamos sobre as características daqueles que servem ao Senhor, daqueles que são seus discípulos, as bem-aventuranças. E quem tem essas bem-aventuranças é sal e luz nessa terra. Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos. Jesus falou para a gente orar, jejuar. Jesus falou para a gente não acumular tesouros nessa terra, mas acumular tesouros no céu. Ele falou para a gente perseverar no caminho com propósitos e motivações corretas, porque a nossa justiça precisava exceder a justiça dos fariseus, dependendo da sua graça e da sua misericórdia. Jesus disse para nós estarmos preparados, para que naquele dia Ele nos abrace e não nos diga, nunca vos conheci. Então Jesus definitivamente estava caracterizando o seu povo. Estava dizendo como é que deveria ser a sua igreja. Jesus, Ele veio instituir um reino. E Ele estava declarando como eram os seus súditos. Toda vez que você ouviu o Evangelho não é um grito de retirada da terra, mas é uma convocação para nós sermos semelhantes a Jesus, ou seja, sermos diferentes por onde nós estivermos. Então Jesus, ele conversou conosco durante esse sermão, e agora nós estamos chegando ao final dele. Então Jesus agora começa a aplicar o seu sermão. Hoje, no próximo domingo, eu estarei aplicando o Sermão da Montanha, como Jesus fez. E Jesus agora nos coloca numa posição onde temos que tomar uma decisão. É por isso que em Mateus 7, no versículo 3, ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus está dizendo assim: você ouviu tudo o que eu falei. Eu te mostrei a vontade dos céus na terra. E a minha pergunta para você agora é: por qual porta você vai entrar? Você vai entrar pela porta dos meus ensinos, que é a estreita? Você vai caminhar o caminho que eu te disse? Ou vai continuando a fazer as coisas da forma como a multidão tem feito? E eu quero ler para você agora, na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase bíblica, de Eugene Peterson, essa passagem que diz assim: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. O sermão está quase no fim. Uma escolha precisa ser feita. Por qual porta você vai entrar? Por qual caminho você vai seguir? Duas possibilidades, uma só escolha.
Jesus aqui nos coloca num ponto de decisão onde Ele nos induz a pensar o que essas palavras do Sermão da Montanha fizeram conosco. Qual é a nossa reação diante delas? Você vai apenas elogiar o sermão? Nossa, que sermão bonito. Você vai apenas ouvir e dizer assim, que interessante? Ou você vai aplicar ele para a sua vida? Essas palavras te feriram, te marcaram, mudaram o seu estilo de vida? Ou você é daqueles que só ouviram e acharam essas palavras interessantes? Porque Jesus aqui, Ele nos leva a uma decisão. São dois caminhos, e dois caminhos completamente diferentes. O primeiro é o largo. É um caminho que acomoda com facilidade muitas pessoas. É um caminho agradável, onde as pessoas se sentem confortáveis neles. Elas estão satisfeitas, porque elas têm amplitude, elas têm largueza nesse caminho. O grande problema desse caminho é que na chegada, seus viajantes vão encontrar uma terrível perdição. Parece uma estrada boa, parece agradável, mas é perdição disfarçada. Parece que é bom esse caminho, porque ele é largo, ele é bom, ele é espaçoso, ninguém te incomoda nele. Mas o final dele é a perdição. Já o outro caminho não, ele é apertado. Possui condições, restrições, tem placas de sinalização muito bem colocadas. Inclusive, esse caminho tem dono. E apesar dele ser estreito, e poucos estarem nele, andando nele, ele tem uma glória tão suprema no final, que é incomparável a qualquer outro caminho. Então você começa a perceber as diferenças. O caminho largo, ele tem uma imensa diversidade de opiniões. Há espaço para várias escolhas morais. No caminho largo, você vive como você quer. Aliás, você não precisa nem pensar no caminho largo. Você não precisa se preocupar com nada. Você simplesmente viaja. Ele não tem restrições. Você vive a moralidade que você quiser. Ele não tem limites. E a tolerância desse caminho é quase que ilimitada. Ele é espaçoso, que cabe qualquer coisa dentro dele. Cabe qualquer pessoa, qualquer tipo de atitude. Cabe doses de loucura, cabe luxúrias inimagináveis. Esse caminho cabe tudo. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que o caminho largo ele é convidativo. Eu não tenho dúvida que o caminho largo, ele é, doce. Porque ele cabe todos os desejos do ser humano. Ele é atraente. E você sabe que o que o caminho largo criou? O caminho largo criou o evangelho gourmet. Sabe, um produto gourmet é algo que é transformado em uma mercadoria mais desejada, diferenciada, atrativa, valiosa. E geralmente o gourmet, ele é fruto de um desejo de um cliente e as suas exigências. Então o caminho largo gerou um evangelho gourmet. É um evangelho que oferece mensagens diluídas, sem abordar pecado, sem abordar necessidade de arrependimento, sem abordar santidade. Pode viver, porque Jesus te ama do seu jeito. Você não precisa fazer mudança nenhuma com o evangelho gourmet. Na verdade, você decide o que você quer comer do evangelho. E se o caminho largo cria o evangelho gourmet cria igrejas gourmet. Igrejas que vão te dar aquilo que você quer. Músicas que vão falar aquilo que você deseja. E até a maneira de você interpretar a Bíblia é gourmet agora.
Porque alguém deixou de interpretar ela da maneira correta e agora está interpretando da maneira que se torna atrativa para você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, e esse caminho largo, gerando esse evangelho gourmet, ele evita temas difíceis, como por exemplo, o inferno, o juízo final. Temas que a gente não pode falar hoje, porque senão é pecado, homossexualismo. Temas que não são politicamente corretos. O evangelho gourmet, ele escapa de tudo isso. Ele não enfatiza a necessidade de renúncia, de sacrifício. Ele facilita a sua vida espiritual. Ele foca em satisfazer os seus desejos, preferências pessoais. Mas só tem um problema com o evangelho gourmet: ele não transforma. Cuidado com o caminho largo. Cuidado com o evangelho gourmet. Nele há portas imensas, largas rodovias. Uma multidão está ouvindo ele, sem nenhuma dificuldade. Até porque esse evangelho não gera dificuldade na multidão. Ele é agradável, porque não exige mudanças. Esse é um caminho perigoso. É um caminho largo. É o caminho da perdição. Só que ele está revestido de boas novas. Porque todo mundo está indo por esse caminho feliz. Porque não exige mudança. Mas o outro caminho não. Ele é exigente. Ele é estreito. Ele tem código, ele tem conduta. Ele possui uma ética. Ele possui valores. Inclusive esse caminho, ele não é de propriedade pública. Esse é o caminho de Jesus. O caminho dele. E é um caminho que não se entra de qualquer jeito, porque a porta é estreita. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, Jesus disse. Olha, as pessoas quase não a encontram. São poucos os que estão andando por ela. Agora, se você observar, tanto o caminho estreito como o caminho largo, tem uma porta. Antes do caminho, tem a porta. E a porta do caminho largo segue a largueza do caminho. Ela é imensa. É uma porta onde cabe qualquer um. Você não precisa deixar nada para trás. Você pode entrar com todo tipo de bagagem. O seu coração não precisa mudar em nada. Você pode entrar com seus ídolos, você pode entrar com seus desejos, você pode entrar com tudo e permanecer essa pessoa imensa, cheia de vontade nesse caminho. Porque a porta é larga. Ela é tão larga que você consegue passar por ela correndo. Você não precisa nem se preocupar. Sabe, e é uma porta sem exigência nenhuma. É uma linda porta. É uma agradável porta. Sabe, e sim, nada a ver o que eu vou dizer agora, mas não tem nenhum problema. Mas você já viu o tamanho das portas hoje das casas? Já viu? Alguém já viu? Tem nada a ver. Não entra em crise não, se você botar uma porta grande na tua casa. Por favor. Sabe, mas eu visitei uma casa esses dias que dava para passar um carro em pé, irmãos. Sabe? É uma porta imensa. Ela vai lá no teto. É dessa largura. E a gente pensa que é difícil abrir. Não adianta. Você abre ela. Não tem problema se tua casa é assim. Calma. Não tem problema. Mas é assim, nada a ver com o que eu estou dizendo. Mas tem porta que é muito larga, irmãos. Dá para passar de 2 em 2, de 3 em 3. Dá para ter vários amantes. Alguém está me entendendo, irmão? É uma porta larga. Ela cabe tudo nessa porta. Ela cabe vários desejos. Você sabe, você anda com a sacola cheia. Você anda com a mochila grande. Você passa por essa porta sem nenhum problema. Agora, a porta do outro caminho, ela é muito pequena. Primeiro, a Bíblia diz que você precisa encontrá-la.
E se precisa encontrar, é porque tem que buscar. Quantos me entendem, meus irmãos? Porque se você tem que encontrar, tem que buscar. E se você não buscar, é porque você está ignorando ela. E depois que você encontrar essa porta, ainda você precisa escolher passar por ela. Não é um caminho automático. Agora você já perguntou por que essa porta ela é difícil de achar? Primeiro, pelo óbvio, ela é muito estreita e pequena. E segundo, é que tem muita gente gritando, falando para você sobre outros caminhos. Tem muitas vozes que nos levam para outros caminhos. Aliás, eu nunca, na história da igreja, nunca houve um tempo com tantas vozes para nos desviar da voz de Jesus. Este é o caminho. Isso aqui é bom. Faz desse jeito. Eu tenho a solução para a sua vida. É a mensagem mais dita nesse tempo. É uma porta difícil de encontrar, porque você precisa procurar. E se você está aqui hoje, agora, nesse lugar aqui, nesse momento, é porque o teu coração tem fome e sede dessa porta. Agora a porta larga, você não precisa nem procurar. Você não precisa nem encontrar. Ela se oferece espontaneamente para você. Ela é o caminho de todo aquele que anda ao acaso. Olha, se você não procura porta nenhuma, você já está na porta larga. Quantos me entendem? Diga amém. Se você... Mas eu acho que eu nunca entrei por esse caminho estreito. Então você está num caminho largo. Sabe? É a porta daquele versículo. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tem uma Bíblia escrita aí por aí, com esse negócio bem aí. Então você tem que ter muito cuidado. Sabe, é a porta daqueles que nem pensam por onde estão andando. E isso é muito perigoso, porque hoje, seguir, sem pensar por onde está indo, é entrar no fluxo e na direção da multidão. E Jesus disse que a multidão está onde, meus irmãos? A multidão está em qual porta? Na porta larga, no caminho largo. A gente vive num mundo que nem pode mais dizer o que quer. Eu estou querendo dizer uma coisa aqui, eu tenho que procurar as frases, né? Há 5 minutos atrás eu queria dizer assim, que toda casa é bagunçada, tal, a casa da mãe Joana, não pode nem dizer porque a Joana processa. A gente tem que botar agora né? Porque senão é cancelado. Mas o problema hoje, e eu vou dizer, é que tem uma multidão que está indo no mesmo lugar, sabe por quê? Porque a gente tem um monte de Maria, vai com as outras. Pronto, tem processo agora com as Maria. Só que eu tenho um álibi, minha mãe é Maria. É menos um processo. Sabe, é um caminho onde todo mundo segue todo mundo sem pensar. Porque você é influenciado pela pressão social. Quantos estão me entendendo? Diga mesmo. Sabe, tem um fluxo social, tem um fluxo, sabe, de aceitação. E você caminha no caminho da multidão. Porque a opinião da maioria importa. Sabe, esse mundo que é tão influenciável, é um mundo que gira e que ele trafega pela inclinação de acordo com que o comportamento coletivo aprova ou não. Você viu nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas? Apareceu lá um monte de drag queen em uma das pinturas sobre a ceia de Jesus. Aí o que aconteceu? Foi uma reprovação pública geral. Um monte de patrocinador milionário parou de patrocinar as Olimpíadas. O que as Olimpíadas fizeram? Não, gente, não foi bem isso. A gente quer mudar tal. Não foi isso. Mas se todo mundo tivesse gostado e surgisse mais patrocinadores, eles mantinham. Sabe por quê? Porque esse é o caminho da multidão. É o caminho onde você quer se agradar, se auto-agradar, lucrar com
a opinião dos outros. Agora raciocine comigo. Nunca você vai descobrir o caminho de Deus recorrendo à opinião da maioria. Quantos estão me entendendo? Agora, por que você fala isso, pastor? Por causa do versículo 13. Porque a multidão, a maioria, está no caminho errado. Então você tem que perceber muito bem aonde você está, pois a maioria está na estrada da perdição. Quem faz a vontade da multidão provavelmente já está no caminho largo. Deixa eu te contar uma coisa sobre os verdadeiros discípulos de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus nunca jogam para a torcida, só joga para Jesus. Eles não vivem os caprichos da modinha. Eles não buscam a aprovação da multidão. No caminho largam a multidão, viajando por ela. Mas os discípulos de Jesus, eles querem agradar a Jesus. Sabe, todas as vezes que eu leio a minha Bíblia, eu chego à mesma conclusão. Os nossos heróis bíblicos tinham muita pouca informação, mas uma absurda convicção e revelação de quem era Deus. Eu fico imaginando quem seria Abraão se ele tivesse a Bíblia na mão. Quem seria Moisés se ele tivesse essa Bíblia toda na mão? Porque o pouco que eles tiveram, eles viveram com uma convicção absurda. E hoje nós temos o caminho estreito. Nós temos hoje a vontade de Cristo, mas afrouxamos. E às vezes saímos desse caminho. Existe um discurso na Bíblia, no final do livro de Josué, onde Josué já está velho, ele conquistou a terra prometida, e o povo agora, de certa forma, vai descansar. Então Josué faz um discurso, e ele diz o seguinte para o povo: olha, se porém, Josué 24:15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Josué está falando assim: tem duas portas. Tem o caminho estreito de Deus, e tem o caminho largo que é a vontade de vocês. Escolham hoje quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão. Aí Josué para e diz assim: mas quanto a mim, no que diz respeito à minha família e a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Um homem de convicção, que sabe o caminho que quer andar. Sabe o que Josué está falando aqui? Ele está dizendo assim: eu não sei para onde você vai, Israel. Eu não sei qual é a sua opinião, mas existem dois caminhos e eu já escolhi o meu. O meu é Deus. Agora decida o caminho para a família de vocês, porque o da minha já está decidido. O povo de Deus é um povo que pensa, raciocina. O povo de Deus é um povo que tem entendimento, realidade, discernimento de qual caminho deve andar. A gente não anda ao acaso. Eu já falei para você, sabe quem é que primeiro morre no filme? É o abestado que abre a porta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pá, morreu. Tu já viu o Rambo morrer? O Rambo não morre. Porque o Rambo sai da cama. Ele já sai da cama dentro assim, ó. E vai, e bota as armas. Pois é. Tem uns cristãos assim, voador. Não sei, talvez. No entanto, entretanto, todavia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que Josué disse: eu não sei vocês, mas aqui, nessa casa, a gente tem caminho. Existe um testemunho histórico de um cristão do século IV chamado Atanásio. Olha, presta atenção uma coisa aqui, irmão. Tem gente que é esquecido do inverno passado. Tem gente que fez sucesso há 2 anos atrás, você não lembra mais. A história da igreja tem um cara que falou algo no ano 300 e pouco, e nunca mais a história da igreja esqueceu. Esse é o poder de homens que são convictos. Atanásio, no século IV, ele foi o único, presta atenção, o único em todo o mundo que defendia a divindade de Cristo.
300 anos depois de Jesus morrer, ninguém mais acreditava que Jesus era Deus. Então Atanásio diz assim: olha, é o seguinte, eu quero dizer que ele é divino. Ele é o Deus encarnado. Sabe, ele nasceu da virgem, ele veio e foi sobrenaturalmente gerado pelo Espírito Santo. Ele é Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se tu acha que a porta é estreita, tu imagina a estreiteza de Jesus para poder entrar num ventre. Tu já pensou nisso? Tu imagina o caminho que Jesus escolheu para viver nessa terra. Jesus foi o primeiro que caminhou o caminho estreito. E Atanásio, ele defendeu isso com todas as forças. Então ele foi aconselhado a renegar o que ele sabia por todos, ou o que ele defendia. O mundo inteiro era contra ele. Aí o mundo inteiro, os teólogos do mundo inteiro chegaram assim: e aí, Atanásio, o que você vai fazer? A resposta de Atanásio entrou para a história da igreja. A resposta dele foi o seguinte: então será Atanásio contra o mundo inteiro. É convicção, irmão. Escolha o caminho que você quer andar. Até porque não tem um terceiro. Jesus disse: só tem dois caminhos. Ou você está num ou está no outro. Não tem uma via alternativa. Não tem nem aquela... Como é que é o nome daquele negócio que fica no meio das duas rodovias? Não é bifurcação, não. Os canteiros. Não tem nenhum canteiro para você ficar em cima. Vou ficar na pista de lado. Só tem dois caminhos. Ou largo ou estreito. Quem está me entendendo? Diga amém. E Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há um caminho que parece... Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Você já viu gente que sorriu o tempo todo e não está no caminho errado? Quem já viu? Não pode estar certo a cabeça, irmão. O cara vive sorrindo no caminho errado. A pessoa vive sorrindo no caminho errado. Não faz nada certo, ainda está sorrindo. Não está pensando. Porque tem muita gente que está no caminho largo, sabe? No caminho cheio de opiniões, no caminho de pluralidades. E o sermão da montanha, ele condena o pluralismo de opiniões. Porque o que vale é a opinião do Cristo. E não estão nem pensando, não estão nem analisando. Eu descobri pelo sermão da montanha que a nossa fé não pode ser escolhida por estatística. Porque a maioria está no caminho largo. O caminho largo, ele está sendo pregado em muitos lugares aí hoje. Nunca tivemos tantos líderes espirituais pregando o caminho largo. Sabe por quê? Porque o caminho largo dá like. O caminho largo, ele dá seguidores, ele dá visibilidade, ele dá visualizações, dá muita grana. E também tem outra coisa. O caminho largo ama que você o ame. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Mas existe uma dura verdade na história do cristianismo. O cristianismo sempre foi diferente por causa de um remanescente que foi fiel. E você já observou os destinos desses caminhos? Os destinos. Porque se você entra no caminho e não pensa no destino, eu não sei o que você está pensando na sua vida. Porque a gente sempre caminha para algum lugar. E sabe qual é a beleza do caminho estreito? Mesmo caminhando com menos pessoas, é que entre essas pessoas que estão no caminho estreito, tem uma que você precisa amar, que é Jesus Cristo de Nazaré. No caminho estreito tem Jesus, irmão. E a maior alegria desse caminho não é o final. A maior alegria desse caminho é com quem você caminha dia após dia. Pode ser difícil, pode ser estreito, pode ser complicado, pode ser um caminho de renúncia, mas deixa eu te falar, a companhia é maravilhosa. A maior recompensa desse caminho é a intimidade com Deus homem. É a intimidade com Emmanuel. Até porque caminhos não são fins em si mesmos. Caminho é a maneira de se atingir o objetivo. O caminho é transitório, o destino é
é permanente. E a tragédia do caminho largo, e que vai ser a decepção de muitos, é que ele é atraente, mas no final, os que vão sorrindo com ele, logo encontrarão o pior de todas as chegadas. A pior de todas as chegadas. E deixa eu te falar uma coisa sobre o caminho largo. Ninguém te atrapalha nele, porque ninguém esbarra em você. Ele é tão largo que você anda livre. Ele é tão largo que você não precisa, se preocupar com nada. Na verdade, ele é um caminho que você simplesmente vai. Isso me fez lembrar a música mais famosa do AC/DC, Highway to Hell. A estrada para o inferno. Eu vou te falar uma coisa. Poucas melodias do rock and roll é boa igual dessa música. É uma das melhores melodias que eu já ouvi. Até porque o diabo, ele é o mestre da música. Era o mestre da música lá no céu. Mas a letra dessa música, e se você colocar em qualquer lugar, quando as pessoas começam a cantar essa música, elas entram numa euforia. Para não dizer outro nome. Elas entram num estágio de alegria que é assim, impressionante. E é o que Jesus está descrevendo. Muitos estão no caminho largo, felizes. E eu vou tentar trazer aqui 99% da tradução exata dessa música para você. Diz assim, essa música do AC/DC. Vivendo fácil, vivendo livre. Um bilhete para a temporada, numa viagem só de ida. Sem pedir nada, me deixa em paz. Pegando tudo em meu caminho. Não preciso de razão. Não preciso de rima. Não tem nada que eu prefira fazer. Descendo, hora da festa. Meus amigos vão estar lá também. Estou na estrada para o inferno. Na estrada para o inferno. Na estrada para o inferno. Estou na estrada para o inferno. Sem sinais de pare. Sem limites de velocidade. Ninguém vai me fazer reduzir a velocidade. Como uma roda vou rodar. Ninguém vai me sacanear. Ei, Satã, paguei minhas dívidas tocando em uma banda de rock. Ei, mamãe, olhe para mim. Estou no meu caminho para a terra prometida. Estou na estrada para o inferno. Estrada para o inferno, estrada para o inferno. Não me pare. Estou na estrada para o inferno. Eu vou descer até o final. Estou na estrada para o inferno. Então tem muita gente que, do jeito que canta essa música, vive. Uhul! Vai lá, doidão. Já já aparece a placa. Cidade da perdição. Os viajantes do caminho largo, eles não pensam. Eles vivem só. E eles não querem ser questionados. Agora vamos ser práticos. Pastor, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Ou como é que eu distingo os dois caminhos? Bem, você já sabe que um é bem largo, outro é bem estreito. Uma porta é muito grande, outra porta é bem estreita. Agora o que você precisa entender é que esses caminhos não são estreitos e vão ficando largos, e nem são largos e vão ficando estreitos. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Ou você entra em um, ou você entra no outro. Não existe esse negócio de funil, de estreitamento do caminho. Ou ele é largo, ou ele é estreito. Não dá para você ficar falando assim, hoje no estreito, amanhã no largo. Não, não existe isso. Ou você está dentro de um, ou você está no outro. Jesus disse que não existe uma opção alternativa. Um detalhe sobre o caminho estreito é que nós sempre somos maiores do que a porta. Quantos estão me entendendo? Diga amém, irmão. Você não dá conta de entrar nessa porta, ela é pequena demais. Então como é que a gente faz para entrar na porta do caminho estreito? A gente tem que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Não dá para você entrar cheio de vontade. A porta é tão pequena que não cabe nenhuma bagagem do seu velho homem. Você tem que renunciar ao seu estilo de vida. Essa porta é tão pequena que o velho homem tem que ficar do lado de fora. O que eu estou dizendo? Tem que nascer de novo. Só nasce
De novo, aquele que recebe a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nessa porta você só entra pelas portas da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora na porta larga, você passa com todos os acessórios, com tudo, com a sua vida mundana, com tudo. E olha que eu andei muito tempo na porta larga pensando que eu estava no caminho estreito. Mas no caminho estreito tem uma plaquinha bem em cima, para você identificar se é o estreito mesmo. Deixe você mesmo lá do lado de fora. Amém, irmãos? Não dá para seguir Jesus e ainda seguir você. Não dá para fazer tua vontade, não dá para fazer teu jeitinho. Sabe o que eu fico impressionado com Jesus? É que ele consegue dizer coisas difíceis de um jeito fácil. Ele é Deus, né? Achei interessante que a gente estava fazendo um culto na nossa família. Aí quando acabou de ler um texto da palavra de Deus, uma pessoa disse assim: isso é verdade. Claro que é verdade. eu queria sorrir, mas não sorri. Só estou contando isso para você, viu? Aí disse: isso é verdade. Claro que é verdade. Está na Bíblia. Mas o que Jesus está dizendo assim, olha, é muito simples. Uma porta larga apaga a multidão, passa a multidão. Na porta estreita, só passa quem eu salvei. Outra característica da porta estreita é que só você pode passar por ela. É uma responsabilidade pessoal. Eu acho que foi num gabinete, eu conversei com um homem, isso tem muito tempo. Ele disse assim: pastor, graças a Deus que minha mulher é crente. Olha, ela ora pela empresa, ela ora por mim, ela ora por meus filhos, ela ora por tudo. Minha mulher é uma mulher de Deus, eu nem preciso ser crente. Eu nem preciso. Mas deixa eu te falar, a porta estreita é só você que passa por ela. Ninguém passa por ninguém. Ou você entrou nela, ou você não entrou. Pastor, como é que eu sei que eu estou no caminho estreito? Você não vai ter dúvida não. É uma estrada cheia de renúncia. Demanda obediência radical a Jesus. E vigilância no Espírito. Por outro lado, caminho largo, você pode ir de olho fechado. Inclusive você pode dirigir de olho fechado. Você não vai bater na lateral, porque ele é muito, muito largo. Sabe, o caminho ele é tão largo que você não precisa mudar nada. E aqui cabe uma boa reflexão. Eu não conhecia Jesus, agora conheço Jesus. E continuo semelhante ao homem que eu era antes de conhecer Jesus. Tem alguma coisa errada. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Como é que eu sei que eu estou no caminho largo ou no caminho estreito, pastor? Deixa eu te falar. O caminho largo é proibido proibir. Ninguém proíbe nada. Aliás, se você proibir, você está tirando minha liberdade. Eu tenho liberdade para fazer o que quiser. Eu faço o que der na minha telha. Sabe, algumas frases de alguém que está no caminho largo: não estou nem aí. Já viu quando você vai aconselhar alguém, conversar com alguém, e a pessoa fala assim: não estou nem aí? Olha, quando ele diz não estou nem aí, a próxima coisa já é uma coisa errada. Não estou nem aí para nada. Uma frase também muito comum do caminho largo é: não me corrijam, me deixa quieto. Agora aqui, a frase que as pessoas do caminho largo mais gostam: eu mereço, todo mundo faz, que mal tem só um pouquinho. Como é que eu sei em que caminho eu estou? Você ainda tem aquele pecado de estimação? Você ainda permanece semelhante ao homem que era, à mulher que era, antes de conhecer Jesus e agora após conhecê-lo? Você ainda guarda enormes prazeres em enormes bolsas? Gente, o caminho é estreito. Como é que você passou pelo caminho estreito, sendo tão grande, com tanta vontade e com tanta mochila de pecado nas costas? Como é que você passou por ele? Não passou, irmão.
Não cabe. É por isso que uma das palavras que eu tenho mais buscado pedir a Jesus nesse tempo: Senhor, em nome de Jesus, dá uma palavra para o coração daquele que acha que está achado, mas está perdido. Dá uma palavra para o coração daquele que acha que está no caminho estreito, mas ele na verdade está no caminho largo. Senhor, revela para essas pessoas que acham que estão salvas, mas na verdade elas continuam ainda enganadas. Como é que a gente entra pelo caminho estreito com tanta bagagem, meus irmãos? Tem que ter renúncia. Sabe o que aconteceu ontem? Aconteceu algo muito interessante. Eu fui deixar meu filho no aeroporto. Ele passou quase 3 meses conosco aqui. Aí quando a gente foi fazer o check-in, na porta do começo da viagem dele, aí teve um problema. Qual foi o problema? Excesso de bagagem. Minha mulher amou tanto meu filho que encheu as malas dele de um jeito que não coube. Aí a mulher lá do check-in falou assim: você vai deixar ou vai pagar pelo excesso? Eu, quanto é? Ela me disse o valor, eu vou pagar. Eu vou pagar pelo excesso. Vou deixar meu garoto sem não. Isso é possível nas companhias aéreas. É possível você passar com bagagem extra. É possível você pagar e passar com o que você quiser. Mas tem um check-in na porta estreita, que é o caminho de Jesus, que não tem como. Não é possível pagar pelo excesso de bagagem. Não é possível pagar alguma indulgência para você passar por ele. Deixa eu falar algo no seu coração agora, por favor, me dá seu coração agora. Na porta estreita, ou a bagagem fica, ou você fica com ela. Na porta estreita, ou a bagagem fica, ou você fica com ela. Somos muito maiores do que essa porta. Que ele cresça e que a gente diminua. Dá-nos a graça de nascer de novo, Jesus. Diminua-nos para entrar no seu caminho. Porque só assim a gente vai te agradar. Fique em pé no seu lugar que eu quero terminar a mensagem. Sabe, eu poderia te dar muitas características sobre esses dois caminhos. Mas a última que eu quero deixar para você é que no caminho estreito, uma das características mais marcantes desse caminho é que ele não é imposto. Jesus nunca vai te obrigar a andar por ele. Sabe, ele gastou o sermão da montanha inteiro te explicando como é que o reino dos céus funciona. E no final ele te fala assim: entre pela porta estreita. Mas ele não te obriga. Mas agora deixa eu te falar. Os dois caminhos são inevitáveis. Ou você está em um, ou você está em outro. E os dois fins são inevitáveis. O caminho que você estiver é o fim que você terá. A sua escolha determina o seu resultado. Não existe pontes, não existe atalhos, não existe cruzamentos. Esses caminhos não se cruzam. Eles são completamente diferentes. Não dá para passar de um lado para o outro quando você quer. A única maneira para você sair do caminho largo e entrar no caminho estreito é uma manobra que a Bíblia chama de arrependimento, ou seja, é uma conversão, é uma mudança de 180 graus, onde você retorna ao início do caminho largo, e esse retorno ao início do caminho largo é a confissão do pecado, é o arrependimento. Quantos estão me entendendo? E então você, depois de nascer de novo, então você pode passar pela porta estreita. E eu quero ser verdadeiro com você, sem ser rude. Mas me ouça com amor. Alguém que caminha sem analisar por onde anda,
não merece as pernas que tem. Você precisa pensar no caminho que você anda. Que o Espírito Santo possa te incomodar, que possa te dar a direção, que Ele possa mudar a bússola do seu coração. Mas você precisa hoje pensar sobre o caminho que você anda. Na verdade, é bíblico nós analisarmos a nossa fé. Que tipo de fé nós temos? Que tipo de vida espiritual eu tenho? Coloca para mim 2 Coríntios 13:5 para mim, por favor. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinem-se para ver se estão na fé. Mas é tão subjetivo, né? Não, provem a vocês mesmos em que caminho eu estou. Você sabe o tamanho do caminho que você anda. Você sabe se você anda assim, você sabe se você anda assim. Você sabe, prove. Passa para mim agora. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. A não ser que você nunca tenha encontrado. O profeta Amós, no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. Ai de vocês que vivem sem nenhum cuidado nos caminhos de Deus. Ai de vocês que não analisam. Deixa eu te contar uma coisa sobre a minha personalidade. Eu acho muito ruim ir num lugar e depois que eu sair dele, eu ter descoberto que eu não descobri tudo sobre aquele lugar. Por isso, toda vez que eu viajo, a primeira coisa que eu quero arrumar naquele lugar é um guia. Para ele me contar tudo que tem naquele lugar. Porque uma viagem não pode ser só uma viagem. Alguém está me entendendo? Você não pode simplesmente sair daqui e fazer um selfie na Torre Eiffel e você não passar pela história francesa. É uma viagem muito vazia. Você não pode chegar em Washington e só tirar uma foto lá no Memorial Lincoln e nunca ter entendido nada do que significa aquilo. Não dá, meus irmãos. Por que Imperatriz se chama Imperatriz? Por que o rio é Rio Tocantins? Por que a avenida é Bernardo Sayão? Por que você caminha onde você caminha? A gente tem que pensar enquanto caminha. A gente tem que analisar enquanto vive. Por que você vem para a igreja? Qual é o caminho que você está escolhendo de verdade? Pastor, eu não escolhi o caminho estreito ainda, mas também não escolhi o largo. Não, deixa eu te falar uma coisa. Se não escolheu o estreito, já está no largo. Você sabe uma das coisas que você precisa entender? É que a porta do caminho estreito tem nome. João 10:9 diz assim, Jesus falando: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Deixa eu te falar uma coisa. Renegar o caminho estreito é negar a Jesus. Não escolher o caminho estreito é não escolher Jesus. E Jesus disse que Ele não é só a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tu já pensou nessas três coisas, caminho, verdade e vida? Isso merece uma pregação. Na verdade merece três. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deus sabe que a gente tem inteligência. Deus, Ele botou um cérebro dentro da gente. E Ele ainda nos deu um livro. Ainda deixou escrito o versículo desse jeito. Então Jesus colocou uma ordem: caminho, verdade e vida. Por que não foi vida, caminho e verdade? Porque nosso Deus é inteligente e nós também. Sabe, ninguém vive uma verdade se não caminha o caminho. E ninguém tem vida se não viveu essa verdade. Vocês estão me entendendo? De novo. Se você não caminhou o caminho, você não está na verdade. E se você não está na verdade, você não tem vida. Só está na verdade quem caminhou o caminho. E só tem vida quem está na verdade. A gente precisa pensar sobre isso. E sabe qual é a coisa mais estupenda
do caminho estreito? Deixa eu te falar aqui. A porta do caminho estreito, ela é gloriosa demais para ser larga. A porta do caminho estreito, ela é gloriosa demais para ser fácil. Porque o seu prêmio é incalculável. O prêmio da porta é Jesus. Por isso, para de olhar para as dificuldades do caminho. Comece a abraçar o prêmio do caminho. Pare de olhar as perdas do caminho. Para de olhar os custos do caminho. Comece a ver o lucro do caminho. Cristo está no caminho estreito. Você sabe quem escreveu esse sermão? Quem escreveu esse sermão? Ele está escrito em qual livro, meus irmãos? Mateus. Mateus escreveu esse sermão. E você sabe que é interessante demais, que Mateus era um coletor de impostos. Mateus tinha o emprego mais lucrativo do seu tempo. Mateus, ele tinha as melhores possibilidades de viver nessa terra. Mas porque ele entendeu algo que muitos precisam entender, que não importa o caminho, o mais importante não é o caminho, o mais importante é quem chamou você para caminhar o caminho. É por isso que no seu trabalho, na sua empresa, no seu mega negócio, Mateus narra algo que mexe com o meu coração. Porque tu já pensou você escrever algo sobre você que está na Bíblia? Acho que você nunca pensou sobre isso. Mas Mateus escreveu sobre ele. Mateus 9:9. Ele disse assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. Tipo assim, saindo Jesus, viu eu. E eu estou na Bíblia agora. Sentado na coletoria, sentado no seu trabalho. E disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus, como é que você deixou o seu trabalho? Você vai ver de que agora, Mateus? Você vai renunciar a tudo? Mateus, por que você está fazendo isso? É porque quem me chamou brilha mais. É porque quem me chamou é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu não estou olhando a dificuldade do caminho. Eu estou olhando a beleza daquele que me chamou para caminhar com Ele. É isso que Jesus está chamando. É isso que Jesus quer que você entenda. O caminho largo é fácil. O estreito é difícil. Mas é um difícil com Cristo. Aquele que é manso e humilde. Aquele que é o amável. Aquele que é tudo que a nossa alma precisa. Ele fez um caminho para nós. Ele fez um caminho para a gente seguir. Ele é o pioneiro desse caminho. Ele é o primogênito. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é aquele que abriu uma estrada onde a gente não podia passar. Ele é aquele que tornou possível que nós entrássemos por uma porta que a gente não podia entrar. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele é Jesus. A porta, o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus. Ele fez um caminho pra gente.